Meus amigos, vamos então dar continuidade aqui ao nosso segundo bloco de aula. Finalizei já, né, trazendo alguma coisa sobre poder hierárquico nessa relação, né? A hierarquia, sempre lembrando que é a relação de subordinação e coordenação dentro dessa estrutura, né, da administração pública, assim como é também dentro da administração privada, né? Ou seja, o empregador ele tem esse poder de dar ordens, de fiscalizar, né, de coordenar, de subestabelecer, delegar, não é isso? Dentro da administração, na questão privada, na administração privada também é assim, e na administração pública também é. Né? Quem tem o poder de dar as ordens. O funcionário, por outro lado, ele vai ter o dever aí de cumprir, né, de obedecer, isso quando não for algo manifestamente ilegal, mas em regra ele deve obedecer e cumprir, né, essa lei em relação dessa relação aí, dessa subordinação, né? Então, acompanha comigo lá na tela sobre o poder hierárquico. O desempenho eficiente da função administrativa requer que haja distribuição de competências e escalonamento entre órgãos, cargos e atribuições. Para que haja harmonia e unidade de direção, se estabelece uma relação, ó, falou de hierarquia, gente, ó, grave isso, coordenação e subordinação, ó, entre os diversos níveis, ou seja, estabelece uma hierarquia. Então, se tem coordenação, subordinação dentro de uma unidade de direção, sempre tendo por base, né, uma finalidade específica, nós estamos falando de hierarquia, né? E aqui sobre o poder hierárquico. Qual é o limite? Nós temos aqui a hierarquia dentro do órgão, né, relacionados aos agentes, e a pessoa jurídica, né, como eu falei para vocês já anteriormente. Dentro da entidade também há, né, dentro da entidade também há uma hierarquia, mas aqui dentro do chefe, né, em relação do chefe, por exemplo, o chefe da PS lá no INSS, na Agência da Previdência Social e os servidores que ele atuam. Você vai ter na Receita também, tem a autoridade, né, o chefe imediato dentro da Receita, mas não há, veja bem, não há, ó, hierarquia, né? Não há hierarquia entre uma autarquia, que no caso aqui, né, é o INSS, não há hierarquia entre o INSS e o Ministério da Previdência Social. Não há hierarquia. Essa relação nós vamos estudar quando tratarmos sobre administração direta e indireta. Há um outro controle, não há um controle hierárquico, há um controle de tutela administrativa ou um controle há uma vinculação e não há uma subordinação. Mas isso nós vamos deixar para quando for estudar aí sobre administração direta e indireta. Mas, ó, só para gravar, dentro a administração direta, entre o governador, o comandante da Polícia Geral da Polícia Militar, né, dentre os soldados, os oficiais, há sim uma hierarquia, né? Entre os funcionários do município e o prefeito, há uma hierarquia, né? Agora, o que não vai ter aqui, dentro da pessoa jurídica, a hierarquia. Agora, da pessoa jurídica para os ministérios que fiscalizam, né, e que vinculam, aqui não há hierarquia, que é outra espécie de controle. Mas dentro do órgão, internamente, há toda a estrutura de hierarquia, né, e dentro da pessoa jurídica, internamente, também há uma estrutura hierárquica de coordenação e subordinação, onde se tem um chefe, o chefe vai fiscalizar, dar ordens, né, em seus subordinados. Então, vamos lá. Ó. Quais são as prerrogativas que tem dentro, né, da hierarquia? Tem a prerrogativa da ordens, né, de fiscalizar, de controlar, aplicar sanções. Nós vamos ver que há uma correlação entre a hierarquia e o poder disciplinar, delegar e avocar competências. Tudo isso aqui cabe, né, dentro do poder hierárquico, né? Tudo isso, dá ordens, e aí, como eu já adiantei para vocês, o servidor tem que cumprir as ordens, né? Senão vai gerar aí uma insubordinação, o chefe dá ordem e ele tem que cumprir, né? Vai também ter uma fiscalização, vai delegar competências. A delegação, vou falar mais um pouquinho na frente, é uma forma de desconcentrar, né? São termos que nós vamos falar
vamos ficar mais, vamos dizer, vai ser mais familiarizado quando nós tratar sobre a organização administrativa, mas é a desconcentração, né? Tanto na delegação e quanto na competência. Então, já que o chefe, né, tem o poder de dar ordem, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar, avocar competências, além disso ele vai utilizar, como é que ele vai fazer isso tudo, gente? Por meio de ordem de serviço, por meio de portaria, por meio de instruções, por meio de circulares, né, internas. E o que cabe ao servidor, que cabe ao agente, os subordinados, é isso aqui, ó. Subordinados se sujeitam ao chamado dever de obediência. O famoso que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso é o famoso. E aqui, ó, dentro daquelas prerrogativas, o poder de controle é o quê? É a manutenção dos atos válidos, mais uma vez, ó, convenientes e oportunos, né? Convenientes e oportunos daquele juízo de mérito administrativo. A convalidação de atos com defeitos sanáveis. O ato foi praticado, mas esse ato ele não traz nenhuma, não invalida esse ato. Esse ato ele pode ser convalidado. O que é isso? Esse ato ele pode ser salvo, né? É um ato que estava fadado aí a ser revogado, até mesmo a ser anulado, né? Mas ele pode ser, a depender do seu vício, ele pode ser salvo, porque ele tem um defeito sanável. Agora, quando o ato não tem um defeito sanável, o que vai acontecer? Ele vai ser anulado, né? Então, ó, anulação dos atos ilegais e a revogação, como eu já falamos para vocês lá atrás, os atos discricionários, que é um ato que ele não tem nenhum vício que vai causar anulação, mas ele é um ato que se tornou inoportuno e inconveniente. Quando eu falo de inoportuno e inconveniente, eu estou falando de mérito administrativo, eu estou falando de ato discricionário, né? Então, dentro do controle da administração, dentro da sua autotutela, a administração vai fazer esse juízo dos seus atos praticados e ela poderá anular os atos que são ilegais, ela pode revogar os atos que não tem nada a ver com ilegalidade, mas se tornaram inoportunos ou inconvenientes, ou ela pode convalidar os atos, alguns atos que foram praticados, mas não da maneira correta, mas esse ato ele tem um vício sanável, né? Ele tem um vício sanável e aí esse ato ele pode ser convalidado, né? Tudo isso dentro dessa análise de autotutela da administração. A administração precisa de alguém, gente? Precisa de ser provocado? Não. A administração, nessa juízo dela, nessa análise aqui, nesse controle, pode agir de ofício, né? Nós já sabemos que quando age de ofício é quando não há uma requisição, não precisa de requisição. Pode agir também por meio de requisição, por provocação? Pode. Né? Assim, e além disso também pode acontecer essa análise por meio de recursos, né, hierárquicos, recursos que traz a lei. Lembrando que normalmente em uma administração pública nós temos normalmente 3 fases recursais, né, dentro do processo administrativo. Você vai recorrer para a turma, você recorre para a Câmara, né, e além da própria análise inicial. Então, normalmente você tem 3 fases para tentar demonstrar aí que a administração está equivocada dentro, né, da esfera administrativa. Então, esse controle pode ser feito de ofício, mas também ele pode ser provocado e pode ocorrer também por meio de recursos hierárquicos, né, na hierarquia. E também sanções, né, em regras poderão ser aplicadas, sanções em regras poderão ser aplicadas aqui, né, aos servidores públicos, poderão ser aplicadas dentro dessa questão do poder hierárquico. Há uma correlação, nós vamos ver na próximo tema aqui, nós vamos adentrar já no poder disciplinar, mas já adianto para vocês, eu vou até trazer para mim aqui na tela, tá comigo na tela, por favor? Acontece o seguinte, há uma correlação, né, há uma linha tênue entre o que é o que é poder hierárquico e o que é poder disciplinar. Normalmente se baseia o poder hierárquico, nessa relação inicial de controle, de dar ordem, de fiscalizar, né, ou a coisa pública fiscalizar os servidores, né,
a administração ali internamente. E aí, nesse controle, como já adiantei para vocês, pode revogar um ato, pode anular um ato, pode convalidar um ato e também pode iniciar um processo administrativo, né? Dentro dessa poder aqui, imagine que o chefe ele dá uma determinada ordem ao servidor e o servidor não cumpre, é um servidor insubordinado. Fala, não vou cumprir, pronto, não quero. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Hoje eu não estou afim. Imagina, né? Hoje eu não estou afim, hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar com a perna pro ar aqui até da hora de sair. Então, é um servidor insubordinado e, nesse caso específico, dentro da hierarquia, se não cumpriu, aí nós vamos sair já desse aspecto do poder hierárquico e já vamos no poder disciplinar. Se alguém é disciplinado, ele não vai sofrer um processo. Mas se alguém é indisciplinado, ele vai sofrer um processo. E dentro do poder disciplinar que vai vir a sanção, né? Em regra, gente, a administração pública ela vai punir o servidor por meio do poder disciplinar, né, que se inicia lá no poder hierárquico. Porque se não houvesse um poder hierárquico, se essa pessoa que está me dando a ordem, se não tiver uma hierarquia, ela não tem a competência, ela não tem esse poder para me obrigar a fazer algo. Não vai ter punição porque ela não tem esse poder. Eu não sou obrigado a cumprir. Então tudo nasce no poder hierárquico, onde o chefe ele dá ordem, vai fiscalizar, vai controlar. E se você, que é servidor, não se sujeitar a isso, aí nós vamos passar do poder disciplinar para do poder hierárquico para o poder disciplinar. E dentro do poder disciplinar você pode sofrer uma sanção, né? Por isso que é uma correlação entre o poder hierárquico e o poder disciplinar. Mas dentro aqui, já adianto para vocês, vamos ter uma questãozinha importante. Às vezes, a pessoa tem um vínculo com a administração, mas ela não é servidor. Ela é apenas um particular que tem um vínculo com a administração, né? Esse vínculo se dá por meio de contrato, por exemplo. Alguém que ganhou uma licitação e uma empresa está prestando um serviço à administração pública. Então, a administração pública pode punir essa empresa? Pode. Pode extinguir, cessar, cassar esse contrato? Pode. Ela faz com base no poder hierárquico? Não. Ela faz com base no poder disciplinar. Então, o poder disciplinar vai se aplicar ao servidor e vai se aplicar também ao agente que presta até algum vínculo contratual ali, né, junto à administração pública. Mas o poder hierárquico não. Perceba que entra a administração e a empresa que ganhou a licitação não há hierarquia, mas há poder disciplinar. Diferentemente do poder do Estado. Quando eu falo do poder do Estado de punir, do poder judiciário, por exemplo, aí já é uma relação ampla, né, com o tempo todo, é diferente. E diferente também do poder de polícia, porque o poder de polícia não precisa de uma vinculação também. É um poder administrativo, não é igual ao poder estrutural, igual ao poder judiciário, mas ele vai limitar bens, né, pessoas na busca sempre aí do interesse público, mas ele está abaixo ainda do poder judiciário também. Então nós vamos ter essas relações, é importante que você tenha isso em mente. Na relação entre a administração e seus servidores, há o poder hierárquico e o poder disciplinar, né? O hierárquico, quando o servidor ele passa essa linha e deixa de ser alguém que age com presteza, com urbanidade, que cumpre suas ordens, ele vai passar a ser submetido ao poder disciplinar, né? Agora, na relação entre a administração pública e particulares que de alguma forma mantêm um vínculo com a administração pode punir? Pode, mas com base no poder disciplinar, haja vista que não há poder hierárquico, não há hierarquia entre a administração e essa empresa. Então lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, só para fazer esse link. Nós vamos falar agora, acompanha comigo na tela, de competência. Delegação de competência, gente. Em relação à delegação de competência, refere-se ao ato pelo qual o superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas de suas atribuições a um subordinado. A delegação de competências é um ato discricionário e por isso é revogável a qualquer tempo. Grava essas informações. Superior hierárquico, né? Ele vai conferir o exercício temporário de algumas de suas atribuições ao subordinado. Aqui, mais uma vez, vou dar a graça para vocês aqui de escrever, né? Percebe que letra linda. Então, na administração direta, né? Mais uma vez, nós vamos perceber aqui o seguinte. A administração direta, nós teremos, né, a figura lá do poder executivo, do chefe, né? Vamos botar assim, chefe do poder
Executivo, nós vamos ter aqui embaixo as secretarias, vamos ter aqui os órgãos, né? Teremos aqui os órgãos públicos. Agora, gente, nós viemos de uma administração, a nossa administração era uma administração centralizada, né? É uma administração centralizada. Tudo centralizava na figura, né, do gestor, na figura do imperador, na figura, né, daquele que tinha o poder. Então, como é que eu faço então para criar uma divisão, repartir competências dentro da administração direta? Você vai fazer isso por meio de órgãos. Se eu quero fazer essa divisão, eu falo, não, a partir de hoje eu quero dividir esse poder que eu tenho com outras pessoas. Não poder, mas dividir as funções com outras pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou criar órgãos, eu vou criar secretarias, né? Vou criar diretoria, né? Então, esse movimento dentro da administração centralizada, ó, da administração, dela passar essa função para outras pessoas, isso se chama de desconcentração, ó. Desconcentração. Então, essa divisão, essa repartição de competências dentro da administração direta, ela vai acontecer por meio da desconcentração. Quando a administração cria órgão, cria secretaria, cria diretoria, ela está desconcentrando. Nós não vamos falar disso hoje, mas se fosse quando, por exemplo, o Estado, ele cria, quando a administração, né, ela vai criar aí pessoas jurídicas e não órgãos que não têm personalidade jurídica, não secretarias que não têm, direção que não tem personalidade jurídica, se ela cria uma entidade, se ela cria uma PJ, uma pessoa jurídica, aí não há uma desconcentração, há uma descentralização. Então perceba que há uma diferença entre desconcentração e entre descentralização. Quando eu falo que a administração direta, ela é desconcentrada. Por quê, gente? Porque ela se rege, né? Ela se movimenta por meio de órgãos, de secretaria, de direção, de ministérios, né? Então, mas tudo isso aqui está hierarquicamente aqui na mão, né, do chefe do Poder Executivo, em qualquer dos níveis, né? Então, tudo está na mão dele. Já quando eu falo em descentralização, eu tenho uma pessoa jurídica, que quer dizer que tem patrimônio próprio, que ela tem a sua autonomia financeira, né, e a sua autonomia administrativa. Como eu já adiantei para vocês, o presidente da República, o ministro da Previdência Social, não dá ordem, né, não dá ordem em relação ao INSS. Apesar de ser nomeado, né, apesar dele ser nomeado o chefe geral do INSS, ele é nomeado pelo presidente da República, né? Mas aí já é questão da nossa estrutura. Já é questão da nossa estrutura administrativa. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês aqui nessa questão. Na aula sobre administração direta e indireta, nós vamos tratar da melhor forma sobre isso. Mas grave bem isso aqui, que quando eu falo de administração direta, eu estou falando, né, administração direta, e eu crio órgãos, crio secretarias, eu estou falando de desconcentração. Quando eu crio entidades dentro da administração indireta, eu estou falando de descentralização. Então, quando há uma delegação de competência, o que é isso? Eu tenho a competência A, a competência B, a competência C, a competência D. Chegou um belo dia que eu falo, não, eu estou cansado, essa competência minha A vou passar para fulano, essa aqui eu vou passar para cicrano, essa aqui eu vou passar para Joãozinho, e essa aqui eu vou passar para Maria. Então, o que eu fiz? Ó, deleguei competências. Ó, deleguei competências, e isso aqui pode acontecer dentro da administração direta, como bem dentro da administração indireta. O que quer dizer essa delegação, gente? Está dizendo que eu, superior e hierárquico, estou conferindo de modo temporário, algumas de minhas atribuições que eu tinha que fazer
essa competência A, essa B, essa C, essa D, e eu dividi com meus subordinados de forma temporária. A qualquer tempo eu posso, gente, ó, revogar. Lembra de revogar? Qualquer tempo pode se tornar inoportuno, né? Inconveniente. Falo, não, vou pegar de volta, essa competência é minha. Então, a delegação de competência é isso. O superior hierárquico pode pegar alguma de suas competências e passar ao seu subordinado como forma de, pode ser tanto, uma forma de desconcentração, né? Uma forma de desconcentração e não descentralização. Aqui eu não passo, quando eu falo de delegação de competência, o poder é meu, eu continuo com esse poder aqui, ó. É meu essa prerrogativa, a lei me deu essa competência. Essa competência ela é irrenunciável, eu não posso renunciar, mas eu posso, né, delegá-la para que alguém possa fazer. E a qualquer momento eu posso tomar de volta, eu posso revogar. Essa pessoa ele vai agir, né, em nome próprio, mas ela vai ter que constar lá, ó, tem um atozinho que vai dizer que ele está ali sendo delegado pelo ato tal, tal e tal. Quem vai responder, gente, pelo que ele praticar? Ele mesmo. Ele vai responder pelo que ele praticar. Mas eu posso, se ele estiver praticando, eu posso praticar um ato conjuntamente com ele? Também posso, porque o poder é meu. Né? O poder é meu, eu passei o exercício temporário, ó, o exercício temporário para ele. Em qualquer tempo eu posso revogar. Em qualquer tempo eu posso pegar de volta. Então isso é delegação de competências. Ó. Pode a delegação de competência fora da estrutura hierárquica? Mais uma vez, trazendo um link. Qual que é, gente, a estrutura? O que é hierarquia? Uma relação de coordenação e subordinação, né, dentro daquela unidade de atuação. Então eu posso delegar uma competência a alguém que não é meu subordinado. O que vocês acham aí? Já adianto para vocês. A regra é que a delegação ela aconteça em uma relação de subordinação. Essa é a regra. Mas, em alguns casos específicos, a delegação ela pode exigir um conhecimento, ó, técnico. E às vezes eu não tenho um conhecimento técnico para tratar sobre isso. Às vezes eu não tenho essa competência para dizer sobre determinado, vamos dizer aqui, algum órgão que trata de forma técnica de determinado assunto. Né? E o chefe do poder, a chefe daquela repartição que tem essa competência, ela não tem como produzir um ato técnico sobre aquilo, sobre aquele conhecimento. Questão de energia, por exemplo, não tem como, né, um ministro da energia praticar um ato técnico, porque ele não vai ter conhecimento. Então ele vai estabelecer, por exemplo, vai delegar esse tipo de competência para o chefe, vamos dizer, de uma agência dessas reguladoras, né, para a ANEEL, por exemplo, de energia elétrica. Então ele pode delegar isso para outra questão. Isso acontece também nas comissões temáticas, né, lá do Poder Legislativo, na hora de alguma lei que necessita de conhecimento técnico. O parlamentar, ele não tem esse conhecimento técnico para fazer aquela parte. Então ele pode sim delegar isso, né, a alguma comissão, e talvez tenha alguém lá que tenha de fato esse conhecimento. Então a delegação de competência fora da estrutura hierárquica, gente, há sim uma delegação, não é a regra, é a exceção, ó, mas dentro dos limites da lei, as competências que desejar, em razão, ó, de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, podendo da mesma forma revogar quando quiser, retirando do subordinado poderes de praticar os atos. Então, pode sim delegar nesses casos específicos, mas a regra é que haja uma relação de hierarquia, né? A regra é essa, quando o chefe, ele acaba para desafogar, ele vai distribuindo suas competências de maneira, né, de modo temporário, ele pode revogar a qualquer momento, no momento, como já falei para vocês, em que há essa delegação, o delegado, né, o agente que foi delegado, ele vai responder. E aí o delegante, a autoridade delegante, ela pode aí em qualquer momento requisitar, né, pegar de volta a sua competência, lembrando que ele apenas delega o exercício daquela atividade. Por quê, gente? Porque ele continua com a titularidade. Aquela competência é dele, mas
ele pode delegar. E nós vamos ver isso lá mais na frente, por exemplo, quando o presidente da República delega em alguns casos específicos, ele vai delegar os ministros para praticar determinado ato, ele vai delegar o Procurador-Geral da República, né, ou ele vai delegar também o advogado da União, né, o AGU, vai delegar o AGU para que possa praticar determinado ato como forma de delegação. Né? Então, delegação é isso, a delegação ela é irrenunciável, ou seja, se a competência, né, é a medida, né, competência é a medida da lei, né, então a medida da lei é o limite da lei, a lei é que me diz se eu sou competente ou não posso renunciar, é inerente, né, ao cargo que eu exerço. Ela é imprescritível, ainda que eu nunca utilize, ela não vai deixar de existir, né? Eu delego o exercício e não a titularidade continua, né? Tanto é que a qualquer momento eu posso revogar, né? Enquanto estiver sob esse ato de delegação, o agente delegado ele vai agir em nome próprio, ele vai responder, né? Ele tem o poder, ele tem a responsabilidade de ficar aí, grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Quem assistiu aí Homem-Aranha vai lembrar disso, né? Você tem grandes poderes, você tem grande responsabilidade. Pode acontecer o exercício simultâneo, ao mesmo tempo que eu deleguei uma função a fulano, eu posso praticar um ato dentro dessa função também, porque eu tenho a titularidade, né? E é uma forma de desconcentração. É uma forma de desconcentrar a administração direta, né? Criando órgãos, criando secretarias, criando direções, né? Então, vamos lá, continuando ainda. A vedação, gente, ou eu posso delegar tudo? Posso delegar qualquer matéria, pode ser delegada? Não, gente, não pode. Assim, a lei vai trazer alguns atos que, de maneira alguma, poderão ser delegados. Nós vamos ver agora. Aqui, mais um mnemônico, né, que o pessoal gosta de criar, é uma regra chamada de Denorex, né, para gravar. Às vezes é mais difícil você gravar o mnemônico do que gravar a própria definição deles. Mas o que seria a regra Denorex, gente? Ó, esse D aqui, Norex. Aí, ó, Denorex. Então, o que não pode ser delegado de forma alguma, gente? Edição de atos normativos. O que não pode ser decisão de recursos e competência exclusiva. Essas três matérias, né, não poderão de maneira alguma serem delegadas, ó. Não podem ser delegadas. Por quê? Porque a própria lei é quem vai proibir isso, né? O próprio ordenamento jurídico, a própria lei do processo administrativo vai dizer que a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos em processo administrativo, se a lei diz que a competência para decidir o recurso é da autoridade tal, ela tem que decidir, e quando a própria Constituição, a própria lei, né, vai dizer que aquele ato é de competência exclusiva. Então é o Denorex. Então não é tudo que pode ser delegado. A edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e a competência exclusiva não poderão ser delegados. Então, aqui comigo na tela, né, nós vamos ter um outro instituto, né, também ainda dentro do poder hierárquico, que é a avocação. Avocar. Avocar é o quê? Tomar para si. Enquanto a delegação, né, eu distribuo competências, na avocação eu pego essa competência, eu tomo para mim essa competência. Quando percebe que determinado subordinado está agindo de maneira temerária, né, de maneira ilegal, ou até quando eu percebo que aquele assunto, de repente, ele é um assunto de grande remonta e que aquele subordinado não está, né, apto a resolver aquela questão. Isso chama de avocação. Gente, na delegação nós vimos que a regra é que só pode acontecer a delegação numa relação de hierarquia, mas nós vimos exceções, caráter técnico, de índice social, econômico, jurídico, a exceção. Na avocação não, só pode avocar onde há hierarquia, só posso pegar, também
temporariamente, só posso ir lá e tomar por algum momento aquela competência e trazer para que eu possa resolver do meu subordinado. Se não há subordinação, eu não posso. E também, lembrando que o subordinado, ele não pode, né, ir lá no seu superior e pegar a competência, né? Porque a relação aqui é de hierarquia, é de cima para baixo, né? Quem está olhando, né? Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então perceba que enquanto na hierarquia, enquanto na delegação de competências, né? Eu tenho essa possibilidade, ainda que não há hierarquia, de distribuir essa competência, de delegar, né? Quando se trata de avocação, não há possibilidade nenhuma, só pode acontecer nessa relação horizontal, em que há uma subordinação. A avocação, vamos dizer, é um ato extremo, né? Não pode acontecer sempre porque, gente, você está constrangendo o seu subordinado. Fala, opa, me dá isso aí, que você não vai dar conta de resolver isso não. Então, a avocação é tomar para si. Então, ela é, né, é uma forma até constrangedora para alguém que tem uma competência sua avocada, ainda que temporariamente. A avocação, ela é temporariamente? Né? Ela exige hierarquia? Exige, né? Então, a avocação, ao invés de distribuir, como é a delegação, é tomar para si, temporariamente, a competência que pertence ao seu subordinado. Então, dentro da avocação, só pode acontecer a avocação em relação em que envolva hierarquia, né? Sempre o superior avocando do subordinado. Então, acompanha comigo lá na tela. A avocação é um ato discricionário de caráter excepcional, ó. Lembra que eu falei? Porque acaba constrangendo, né? Acaba constrangendo o subordinado, mediante o qual o superior, só ele pode fazer isso, superior hierárquico, atrai para si o exercício temporário de determinada competência exercida por um subordinado. Assinale que a avocação desonera o subordinado de toda a responsabilidade. É lógico, se foi retirado dele ali aquela competência, o ato que for praticado pelo superior hierárquico não pode atingir de maneira alguma, né? Não pode atingir de maneira alguma o subordinado. Então, ó, enquanto na delegação há uma distribuição de competências, né? Aqui na avocação, na verdade, há uma supressão, né? Vamos dizer, a competência ela é retirada temporariamente de caráter excepcional do subordinado. Aqui, gente, exige hierarquia, não há exceções. Aqui sempre irá exigir hierarquia, diferentemente como nós vimos lá na delegação de competência. Lá não. Lá pode acontecer uma delegação fora da hierarquia, por contexto histórico, técnico, né, social, econômico e demais que nós já vimos lá. Ó. Não há hierarquia entre os poderes, né, porque são nas funções precípios, né, funções principais. Nós vimos vocês já estudaram em direito constitucional que nós temos funções típicas e funções atípicas, né? Mas ali há uma relação, né? Os poderes são harmônicos, independentes entre si. Cada um no seu quadrado, cada um resolve o seu e aí não tem problema nenhum, né? Então, dentre as funções dos poderes, né? E aqui os poderes, nós não estamos falando de poderes administrativos, estamos falando de poderes estruturais, né? Da própria estrutura da Constituição Federal, não há hierarquia. Judiciário não manda no Executivo, que também não manda no Legislativo, né? São poderes independentes e autônomos, né? Entre si. Por fim, é importante ressaltar que o poder hierárquico não depende de lei, gente. Por que não depende de lei, gente? Porque dentro da própria estrutura, né? Já tem o chefe imediato, e ali já tem, dentro dali você já sabe, se você é servidor numa repartição, por exemplo, municipal, você vai ter o seu chefe imediato, você vai ter o secretário municipal, e ali ninguém precisa dizer para você que você é subordinado a ele. Ninguém precisa dizer que você é subordinado ao prefeito, que você é um funcionário público municipal. Ninguém precisa dizer que você é subordinado ao governador ou ao presidente, você for, né, servidor de algum dessas entidades. Ninguém precisa dizer isso. Isso está na própria estrutura, né? Então não depende de lei. Então, mais uma vez, né, como falei com vocês lá no início, ó,
na relação aqui dentre o poder executivo, né, na administração direta, entre o governador, o presidente e o prefeito, dentro da administração direta, e os secretários, né, os ministros, há uma relação de hierarquia, né? Uma relação de hierarquia. Agora, na administração indireta, dentre as entidades, aí seja empresa pública, sociedade de economia mista, né, as autarquias e as fundações, aqui não há entre o presidente da República, entre o ministro da determinada entidade aqui, não há uma relação de hierarquia, há uma relação de tutela, há uma relação de vinculação, gente. É uma pessoa jurídica e a pessoa jurídica ela é independente, né? Ela é autônoma e ela tem o que? Patrimônio próprio, né? Ela tem renda própria, então ela não está de maneira alguma hierarquicamente ligada aqui à administração, ao chefe, né, do Poder Executivo. Não há essa correlação, não há esse controle, não há esse controle hierárquico, há um controle chamado de tutela. Diferentemente na administração direta, né, entre seus órgãos e também, gente, ó, dentro do controle interno entre a entidade e seus funcionários, a hierarquia. Agora, dentro da questão externa entre a entidade e o presidente da República, entre o governador, entre o prefeito, veja bem, na administração indireta são entidades, são pessoas e têm a sua vontade própria. Então, ainda que uma autarquia seja municipal, ainda que essa empresa pública seja municipal, elas não estão subordinadas hierarquicamente ao prefeito. Elas estão com um controle de tutela, um controle de fiscalização, né, de vinculação, mas não tem hierarquia, não há coordenação, não há subordinação, o prefeito não vai ingerir aqui, né? Mas entre essa pessoa jurídica e os seus funcionários aqui dentro, internamente, a hierarquia. Mas na relação com a entidade que criou, quem cria a autarquia, gente, federal? A União. Então, apesar da União ter criado essa autarquia ela é independente. Não há hierarquia entre a União e ela. Mas dentro dela, entre ela e seus servidores, há sim hierarquia, né? Vamos lá então. Estão aqui comigo na tela. Vamos finalizar então mais um bloco para não ficar muito extenso. Eu já conto com a presença de vocês para aí o próximo bloco para a gente finalizar a nossa aula, tá certo? Fico na guarda.